Bom dia, segundo ano. Essa é a nossa aula de Sociologia do dia 28 de abril. Hoje nós vamos continuar falando de cidades, né? Na aula passada a gente começou falando, utilizando como referência o sociólogo Simmel, que foi muito importante aí para a sociologia urbana no século XX, né? Que é o período em que esse tipo de estudo começa a surgir. Só que hoje nós vamos falar de um outro filósofo, né? Desculpa, de um outro sociólogo, que é o Henri Lefebvre, que era um francês e também que é talvez um dos principais, até hoje, um dos principais autores desse campo de estudo que a gente chama sociologia urbana. E é um tema bem interessante. A gente vai retomar alguns pontos da aula passada, até porque muitos de vocês tiveram dúvidas e vocês vão ver. Na aula passada, já entrando nessa parte, que a gente vai primeiro ver as dúvidas que vocês tiveram, né, na questão, nas questões, eu percebi que muita gente teve dificuldade de entender até o tema. Eu tentei traduzir da melhor forma possível, porque são anos, né? Sim, são muitos estudos e muitos conceitos que a gente acaba tendo que pular para dar uma aula rápida, né? E é um tema também muito mais minucioso. Então, eu vou tentar de novo aqui explicar mais algumas coisas, introduzir esse tema da sociologia urbana a partir do Simmel que a gente viu, a partir justamente dessas dúvidas que vocês tiveram. Então, deixa eu ler aqui. Eu não entendi. Vocês tiveram dúvida na questão 2, alguns de vocês, né? E vocês também não entendeu política envolvida com estranhos. Se eu posso explicar mais um pouco sobre essa parte de estranho na política, eu vou explicar para vocês. Mas antes vamos ver a questão, porque aí depois a gente fica numa coisa só, né? Que já vai para aula. Deixa eu passar para cá. Opa. Aqui, pessoal. Esse é o formulário, né? Questão 2. Descreva as consequências políticas que a categoria de estranho, eu coloquei também estrangeiro, produz na política moderna. Não se esqueça de pesquisar na internet outras fontes, blá, blá, blá. Então já entra justamente na questão de estranho, né, do ponto de vista da política. Na aula passada a gente tinha comentado como que a figura moderna desse estranho na cidade, que é esse sujeito que você de fato não conhece, mas que você convive com ele todo dia, todo momento, no seu trabalho, quando o seu vizinho. Vocês lembram disso? É diferente do que a gente vivia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na sociedade pré-industrial, porque você não precisava ter tanto contato com outras pessoas diferentes o tempo todo. Na cidade, a partir das aglomerações, muito em função do novo modelo de produção, que é o trabalho na cidade, as pessoas passam a conviver juntas, certo? E aí isso tem uma série de repercussões políticas, como por exemplo, essas pessoas passam, eu vou citar exemplos aqui bem básicos, mas a ideia de família, que é muito importante para a gente entender isso. Todos vocês, obviamente, têm família, têm primo, têm tio, tudo. Isso não significa que vocês são parecidos, muito pelo contrário. Eu aposto que você, por exemplo, tem um primo que você é muito diferente e tem um outro primo que você gosta demais. Tô com coronga aqui, gente, foi mal. Que você gosta demais e você tem mais afinidade com ele. Você tem uma tia que você tem mais afinidade, outro um tio que você é o tiozão lá, que só faz as piadas sem graça e tal. Você ama todo mundo, obviamente, mas você não tem aquela afinidade. Isso quer dizer que, fora dessas relações familiares que você tem, é difícil imaginar que você teria uma relação cotidiana ou pelo menos frequente com essa pessoa, não é? Por quê? Porque vocês são diferentes, mas esse é o contexto da família. Aí tem familiares que você encontra só em festas de final de ano, aquela coisa toda, mas vocês constituem um corpo familiar baseado em questões consanguíneas, não necessariamente, né? Porque família não é só veio sangue, nada disso, não é só isso, mas significa que é um tipo de relacionamento. Só que imagina agora isso numa escala muito maior.
quando você passa a viver com outros estranhos, você passa, além de ter que lidar de forma diferente com essas pessoas que você não conhece, diferente do que você fazia antes, é a pessoa que você encontra no ônibus, é a pessoa que você encontra no shopping, é o vendedor que te atende, são todos estranhos. Isso, vocês conseguem imaginar comigo que isso gera um comportamento diferente de você? Então, a gente passa a adotar, por exemplo, padrões, etiqueta, formas de você parecer ser mais educado, como conversar. Pra vocês terem uma ideia de tanto que isso muda, que antes da sociedade, principalmente antes da formação dos estados nacionais, isso já há um tempo já. Isso começa a mudar no século XVI de forma mais acelerada, mas principalmente quando começam a surgir centros urbanos mais complexos, a gente passa a padronizar a língua, porque antigamente, lá na Idade Média, você pegava a Península Ibérica, que é onde tem Portugal, Espanha. Ali existiam vários reinos, não existia Portugal e Espanha, existiam vários reinos, vocês já estudaram isso na Idade Média. Sendo que dentro de cada reino se falavam várias línguas, dentro de cada espaço se falavam diversos idiomas. Até hoje é assim, se a gente for parar para olhar em diversos lugares no mundo, no Brasil também. No Brasil não se fala só português, vocês sabem disso, né? Seja idiomas indígenas, seja idiomas, por exemplo, no sul do país, regiões onde tem muita imigração de fora, ainda se fala outros tipos de idioma. E se você pegar, por exemplo, uma família que veio da Alemanha lá no começo do século XX, ou então da Itália, mudou para o Brasil, lá para Santa Catarina, e eles falam um italiano muito específico de uma região lá da Itália. Só que chega um momento que a gente passa a padronizar tudo e estabelecer essas relações de etiqueta, aí passa a ter que mudar os padrões sanitários. E por que eu falei daquela questão de você ser muito diferente dos seus familiares? Porque ao mesmo tempo que você passa a se reconhecer como diferente, dentro desse espaço urbano mais complexo, né, mais amplo, você passa a encontrar pessoas iguais a você. É o que vocês fazem na escola. Você tem afinidade com tal pessoa, porque se parece mais com ela, mas ela era um estranho. E com o passar do tempo, vocês criaram afinidade, ela deixa de ser um estranho e passa a ser um amigo. Vocês passam a ter uma amizade. Esse tipo de amizade, em função desse tipo de, vamos chamar assim, de fenômeno sociológico moderno, que é a gente conviver em cidades grandes, né? Isso passa a mudar e o seu tipo de amizade hoje é muito diferente do que as pessoas entendiam como amizade, por exemplo, antes. Entenderam? Isso só para. Eu não vou falar disso, mas eu sou formado em História, e na História tem uma área, né, que a gente chama História dos Conceitos, que é estudar como que as ideias, por exemplo, o que era amor lá no, sei lá, século XIII, o que era amor no século XVII, o que é amor hoje. E é interessante que você vê como eram ideias muito diferentes. E é a mesma coisa. Então, por isso que é interessante você pensar o estranho. Você fala, o que isso tem a ver com política? Tem a ver tudo, né? Você imagina, a política é exatamente a forma como que nós criamos, né? Para que os nossos conflitos sociais, nossos conflitos de ideias, nossos conflitos comportamentais sejam resolvidos pacificamente. Basicamente é isso. Você pensa diferente de uma pessoa, você vai lá resolver na porrada, por exemplo? Claro que não. Tem a política, tem os mecanismos da política e tem as formas de política que a gente já discutiu. Então, e tem formas de política, por exemplo, que usam da violência, como por exemplo fascismo, regimes totalitários, etc. Como o mecanismo oficial, né? Então, o que significa a categoria do estranho na política? O estranho, ele gera, por exemplo, uma percepção de segurança diferente. Você lembra que eu falei para vocês do alpendre, nas casas do interior? Na medida em que você passa a conviver com mais e mais pessoas e você não possui nenhum tipo de relação com essas pessoas, a forma como, sei lá, o respeito, a consideração, isso tudo não existe. Você não conhece a pessoa, então sua sensação de segurança passa a ser outra. Você passa a ter medo, seus bens começam a ficar em risco. Uma coisa que a gente vai começar a falar hoje, que na sociedade moderna, começam a surgir um tipo de estratificação muito específico, que a gente chama de classe social. Então, existem classes sociais, o cara que é mais rico, o cara que é mais pobre, tudo isso vai gerando a dinâmica
Eu tô falando só um pouco do que é, óbvio que eu não ia cobrar para vocês falarem isso tudo que eu tô falando, mas é só, até porque essas aulas estão sendo muito mais para vocês escutarem mesmo, aprenderem, correrem atrás, pesquisarem. E aí vocês se interessarem pelo assunto, que é um assunto muito rico. Então eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos, mas tudo que a gente vive hoje, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, na política a gente imagina o que a gente chama de os espectros políticos, os mais conhecidos são direita e esquerda. E como que uma pessoa fala, eu sou de direita, eu sou de esquerda? Ela se coloca dentro de um grupo de estranhos, porém, que possuem algumas afinidades declaradas, ou não necessariamente manifestadas, né, não declaradas, mas que em conjunto votam parecido ou defendem as mesmas coisas. Então, isso é uma consequência dessa política do estranho, entendeu? Na necessidade que você tem de ter representatividade a partir de espectros políticos, de bandeiras. Porque, repetindo de novo, porque quando você passa a viver em sociedades complexas, sociedades urbanas pós-industriais, o número de pessoas concentrado em espaços curtos, né, espaços reduzidos, dá uma nova configuração sociológica. Vocês sabem, todos os dias, agora a gente está isolado. Mas quando vocês saíam de casa, eu garanto para vocês que todos os dias vocês vão pessoas diferentes, passando, estranhos. E você sabe que um estranho, você tem uma forma de tratar com ele. Agora, vocês imaginam quando isso não existia? Um estranho é um evento, né? Poxa, uma pessoa que eu nunca vi na vida, é uma outra coisa. E daí deriva todas essas reações sociológicas. Então, eu respondi a 2 e já entrei, né? Muita gente deu respostas bem legais. Ó, teve gente que falou que eu vou até ler um pedacinho. Eu vou falar o nome, tá? Sociedade moderna se desenvolve por critérios impessoais, só tudo a ver, usando a cabeça e não o coração. Na maioria das vezes, pelo menos, um delegado, por exemplo, não assume o cargo para proteger somente seus familiares e amigos, ele deve cuidar da segurança de uma cidade inteira, que depende. Tá no caminho, gente, é isso aí mesmo. É muito legal. Muita gente respondeu, bem legal, assim. Então é isso aí, muita gente também não entendeu. E aí eu sugiro para vocês que não entenderam, eu vou deixar novamente, vocês vão ter sempre aquele link da biblioteca lá. Aquele livro que eu deixei para vocês, chama o livro da Sociologia, lá na página 104, tem esse tema lá que vocês podem ler, que talvez lá esteja até de forma mais didática do que eu estou falando aqui. Então vamos entrar na outra questão da aula de hoje, certo? Deixa eu tirar esse trem daqui para lá, já está para lá. Hoje nós vamos falar então de sociologia, repensando nossas cidades. A gente vai entrar nisso agora. Vou fazer uma coisa. Aí eu só vou relembrar para vocês de novo que não deixem de deixar as dúvidas lá no formulário, porque é assim que muita gente fala comigo pessoalmente, né? A pessoa tem uma dúvida e vem e manda mensagem pessoalmente. É legal, não tem problema. Mas se você for fazer isso, tente deixar também no formulário. Por quê? Porque a sua dúvida provavelmente pode ser a dúvida de uma outra pessoa. E assim a gente consegue manter mais ou menos uma dinâmica de sala de aula, onde alguém pergunta e todo mundo ouve, e inclusive a resposta, né? Se vocês fizerem isso, facilita para a gente não deixar ninguém para trás, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, segundo ano, Sociologia repensando nossas cidades. Esse tema, eu novamente peguei uma carona aí na apostila. Por quê? Porque vocês viram que vocês tiveram dúvidas com a questão anterior. Se eu pegar um tema desses isolado e for tentar trabalhar ele só no Gogó aqui, é provável que vocês tenham dúvidas durante o exercício e aí talvez eu não possa ter tempo hábil ali para responder na hora que vocês estão fazendo a atividade e vocês ficam prejudicados. Então, eu resolvi pegar um material que todo mundo tem acesso para que, caso vocês precisem consultar a qualquer momento, vocês consigam, né? Então, vamos lá. É na página oficialmente, né? No PDF, é na página 106.
mas como o PDF aqui foi escaneado numa ordem diferente, são 2 páginas acima quando você vai digitar aqui no cabeçalho, entendeu? Então, página 106. Vocês olham lá também no índice, está lá. O título é A Liberdade de Refazer Nossas Cidades... A Liberdade de Refazer Nossas Cidades e a Nós Mesmos. Filósofo francês, Henri Lefebvre. Francês. Vamos ler esse esqueminha aqui e vamos para nossa... Não, vamos para nossa aula. Bom, gente, qual que é o ponto? O Henri Lefebvre, ele era, eu já falei para vocês, ele é um sociólogo muito importante no que a gente conhece como sociologia urbana. Assim como o Simmel, né, que foi anterior a ele, eles concentram grande parte, até hoje, desses estudos que a gente chama de sociologia urbana, pelo menos como referência teórica clássica. E o que consiste a sociologia urbana? Essa coisa que parece um pouco óbvia, mas que não é tão óbvia, vocês perceberam como que o tema dos estranhos foi... Muita gente teve até dificuldade de pensar a cidade, coisa que muitas vezes a gente não reflete sobre ela, né? Mas que a partir dela a gente encontra uma série de respostas para problemas que a gente vive no nosso cotidiano. Entenderam? E aí, qual que era o ponto dele? O Henri Lefebvre, a gente já falou aqui nas aulas que a gente teve, né? Que existem basicamente 3 vertentes clássicas da sociologia, né? Que são a partir do que a gente chama de pais fundadores. A marxista, de Karl Marx, a weberiana, de Max Weber, e a durkheimiana, de Durkheim. O Henri Lefebvre, ele se situa dentro da tradição marxista, em que enxerga nas relações sociais o que os marxistas chamam de luta de classes, né? E como que essa luta de classes move todos os interesses, move inclusive os fenômenos sociais e ajuda a explicar o que a gente, nosso objeto de estudo na sociologia. Vamos para a prática. Ele ele escrevia, né, por exemplo, que a cidade, ao mesmo tempo que ela era formada por nós, obviamente, né? O que é a cidade? A cidade é um espaço da natureza também, que nós, seres humanos, através de nossas intervenções, construímos e lapidamos ali ao nosso bel prazer. Só que, ao mesmo tempo, ele também nos forma. Então, como assim? Eu vou citar exemplos muito básicos, gente, também, mas, por exemplo, você, quando muda de uma cidade para outra, você também muda. Você também muda. E não só você e várias pessoas. Então, você ajuda a construir uma cidade ao mesmo tempo que essa cidade te constrói. Vocês são mais novos, né? E talvez nem todos vocês já moraram em outras cidades. Eu já morei, né? Na verdade, eu nem sou de Goiânia, Aparecida de Goiânia, né? Sou de Minas Gerais, de Divinópolis. E isso para mim é muito claro, assim, como que de uma cidade para outra, de um espaço para outro, principalmente quando você convive de forma mais intensa, essa cidade ela te dá outras formas de pensar, as pessoas mudam também um pouco, né? Ao mesmo tempo que são parecidas. Essa que é a complexidade da sociologia, que são esses aparente paroxismo, né? Essas coisas que parecem ser contraditórias, mas não são na verdade. Então, dialética é isso, é uma forma como uma tese e uma antítese gera uma síntese. Então, você tem pessoas e o espaço urbano, isso é de forma dialética, ou seja, de mão dupla, eles criam uma coisa nova, que é justamente o que a sociologia estuda e o que o Lefebvre, né, escreveu e defendeu, e até hoje as pessoas utilizam essa noção, porque explica muita coisa. Então, a cidade nos forma e nós formamos a cidade. Essa é uma noção importante. E aí, ele também falava, também, que é um conceito muito importante, que eu estou, né, pulando várias coisas, que os espaços urbanos, que é justamente onde situa a cidade, eles são moldados para servirem ao capitalismo, que é a palavra
uma palavra muito em voga, principalmente no período dele, que até hoje a gente utiliza para entender, sobretudo, nosso sistema econômico. O que é que isso quer dizer? As nossas cidades modernas, lembrando que cidade não existe, não começa a existir a partir da modernidade, elas são pensadas, organizadas, e aí, se alguém for estudar arquitetura ou urbanismo, vocês vão ler muito sobre isso. Elas são pensadas de modo a comportar esse novo modo de produção que ele está chamando aí de capitalismo. Da mesma forma, como a gente falou na aula passada, o que era mesmo? Depois eu vou lembrar e falo. Então, esses espaços urbanos, eles são moldados, né, para que todo esse novo modelo de produção, modelo econômico, seja absorvido, né, consiga se manter, basicamente. Eu lembrei agora, na aula passada a gente falou da educação, como que a educação surge a partir dessas necessidades práticas dos modos de produção. Nós precisávamos então de pessoas que sabiam ler minimamente o manual, pessoas que sabiam minimamente operar uma ferramenta, né? Isso tudo, então, para vocês verem como que a sociedade ela é complexa, ela surge, ela se molda a partir de vários aspectos. E da mesma forma, os nossos espaços urbanos. Então, até hoje, para quem mora em Aparecida, até hoje a gente tem um espaço industrial de Aparecida, tem um espaço que é mais comercial, tem um espaço que é mais residencial, e tem espaços que não são tanto para pessoas circularem. Tudo isso é pensado a, de forma a suportar, né, o nosso modelo produtivo. Isso é muito importante também, essa sacada do Lefebvre, para a gente conseguir entender alguns fenômenos que surgem, principalmente no que diz respeito a conflitos sociais. A gente vai voltar nisso tudo, vou passando aqui para a gente contextualizar tudo. E, portanto, esses espaços urbanos refletem as relações de classe, os conflitos. Basicamente, você vai ter regiões nobres, vai ter regiões que não são nobres, né? Mais pobres, mais desassistidas. No caso do Brasil, isso é mais radical ainda. No Brasil, a gente tem, por exemplo, as favelas, né? Ou então, de modo mais geral, a gente tem as periferias. E para vocês terem uma ideia do que ele está falando aqui, como os espaços urbanos são moldados, deixa eu fazer uma canetinha aqui. Legal, ficou vermelho, vai ficar esse vermelhinho aqui. Para vocês terem uma noção, aí não tem plano de fundo. Então, para vocês terem uma noção... foda-se. Oh, desculpa, gente, falei palavrão aí. Então, gente, eles refletem essas questões de classe. Então, por exemplo, você vai ter lugares da cidade onde o próprio Estado chega mais, ele alcança mais, né? Você vai ter lugares da cidade onde os asfaltos são melhores, você vai ter lugares da cidade onde as reivindicações dos moradores vão ser atendidas de forma mais rápida, você vai ter lugares da cidade onde você vai ter mais acesso ao transporte público, você vai ter lugares na cidade onde se concentram as melhores escolas, você vai ter lugares na cidade onde é mais seguro andar, circular, você vai ter lugares que é muito mais perigoso. E é a mesma cidade sobre o mesmo aparato administrativo que é o Estado. No caso, nossa prefeitura, depois o Estado de Goiás, depois o governo federal, certo? E por que que existem tantas diferenças? Justamente porque o espaço urbano, até hoje, então ele estava certo, ele é caracterizado por esse jogo de forças, né? São moldados então pelo Estado para servirem, nas palavras dele, ao capitalismo, certo? Deu para entender isso, né, gente? É bem simples. Então, e você fala, por que que essas coisas são diferentes? Obviamente porque existe a característica do poder econômico que afeta, né, que interfere diretamente, né, nesse modo de lidar com as pessoas em sociedade. Então, vocês podem ter certeza que uma região onde é mais assistida, tem mais iluminação, mais policiamento, ela vai ser uma região nobre.
Para vocês terem uma ideia, um fenômeno também, tem um fenômeno muito interessante que talvez dê tempo da gente falar, que chama gentrificação, mas antes disso, e com esse fenômeno no mundo todo, não é só no Brasil, nem só em Goiânia, começou a acontecer um deslocamento do centro, ou seja, o centro da cidade, das cidades que se formaram como Goiânia, por exemplo, lá dos anos 30, né? Goiânia é uma cidade bem nova, eram espaços importantes, onde as pessoas mais ricas moravam, era o espaço mais importante. Isso perdeu importância os centros. As pessoas foram migrando para outras regiões diferentes, caracterizando como espaços melhores, e os centros foram sendo abandonados. E algumas cidades do mundo passaram a tentar recuperar o seu centro. E para vocês terem uma ideia, na medida em que o centro passa a ser abandonado, ele passa a ser mais perigoso, passa a ser, entre aspas, mais feio, mais abandonado, não é verdade? O centro de Goiânia ele é perigoso? Se ali fosse uma região nobre, provavelmente ele não seria. Então é só para vocês entenderem como essa dinâmica funciona. Opa! Mal aí, gente. E como isso se explica de certa forma, né? Na cidade, isso é muito importante. Isso são duas categorias muito importantes também para a gente entender sociedade moderna, né? Mas que é o público e o privado. E o que é o público e o privado? É muito óbvio, mas que não é uma coisa que existiu desde sempre. Desde que surge a propriedade privada, existem isso, né, no mundo todo, existem espaços que são acessíveis para todo mundo, que são os espaços públicos no Estado moderno, e os espaços que são só privados, né, que são de pessoas ou empresas, sei lá. Então essa pessoa tem uma certa jurisdição sobre esse espaço, ela pode controlar ele sobre determinados aspectos. E o público é aquele espaço em que tem que ser para todo mundo. Tem que ser para todo mundo. Uma praça pública, ele é para todo mundo. Eu não tenho o direito de achar que tal pessoa não pode ir lá. Todo mundo pode ir, certo? Você tem livre trânsito lá, a não ser que sejam espaços destinados para coisas específicas, previstas em lei, tal. Você tem lá uma Câmara dos Deputados, é um espaço público, mas é para quê? Para os deputados, entendeu? Você pode ir lá, tem o seu espaço lá da galeria para vocês irem manifestar, fazer qualquer coisa, mas tem regras específicas previstas em lei, enfim. Também, né, vocês entenderam isso. Só que na medida em que essa sociedade, esse poder econômico vai confluindo, vai se caracterizando cada vez mais, a gente passa a perder espaço público e ganhar espaço privado. Isso começou a acontecer muito em São Paulo, por isso que é uma crítica muito grande, existe uma crítica, né, em fazer parcerias privadas para a manutenção de espaços públicos, porque isso passa por uma outra jurisdição e se acaba se caracterizando o espaço público, né? Então, muitas vezes pode até configurar um domínio privado, dependendo do tipo de cessão que o Estado faz, né? Por exemplo, uma rodovia também, uma rodovia que é pública e aí teve uma concessionária privada, e aí se você chegar lá na cancela e não tiver dinheiro, você não pode ir adiante, entendeu? Então, vocês imaginem um mundo, porque uma coisa muito importante para vocês entenderem isso muita gente vê o Estado como essa coisa, o Estado cobra imposto, o Estado tal, que tem uma parte da sua verdade, mas modernamente, vocês lembram lá desde o absolutismo, do fim do absolutismo, o que é o Estado? O Estado é a instância, né, do ponto de vista administrativo, são instituições, sejam físicas ou, por exemplo, a Constituição não é uma instituição física, mas é uma instituição, ela existe, né? Então, é essa instância administrativa em que todos nós, em uma democracia, nos representamos. É a partir do Estado que nós, no caso, administramos nossos interesses, certo? Já uma empresa privada administra os interesses de um ente privado. Então, na medida em que você, sei lá, dilapida o Estado ou você abre mão das suas funções, você está delegando uma função de algum serviço específico para um ente privado, que é
Vamos combinar, é pior no caso. Porque vocês imaginam, num estado, tem alguém, se tem político corrupto que está roubando. Porque no estado, por exemplo, se você ocupa um cargo eletivo, existem restrições sérias, por exemplo, que você não pode nomear parente seu. Isso configura como crime de nepotismo. Aí um político comete um crime de nepotismo, gente, aí o Estado não presta tal, tal, tal. Mas numa empresa privada, o nepotismo acontece e não é crime. E não existe o problema de você ter familiares na mesma empresa. É claro que existe, os problemas continuam existindo lá. Só que como é privado, o Estado não pode interferir. Mas o Estado tem que prezar por isso, porque ele tem que ser impessoal. Então, o Estado é o nosso instrumento para que nossos interesses sejam melhor representados. Caso não exista o Estado numa instância, você não vai ter seus interesses representados. Olhem só para vocês verem as empresas de transporte público, que no caso de Goiânia e de várias outras cidades é uma concessão a uma empresa através de um edital. No caso aqui é a RMTC, né? A RMTC, ela preza pelos interesses dela. Você não pode ir lá reclamar com o presidente da RMTC, você não vai lá, sei lá, eu tenho o direito disso, daquilo, porque você não tem. O que você vai fazer? É ir no poder público, o poder público cobrar de você. Então você imagina se não tivesse o Estado. A gente simplesmente viveria um mundo privado, de pessoas sem direito nenhum. Então é muito importante que vocês entendam isso. Se você abre mão de debater essas questões que têm a ver com o espaço que também é seu, que é o espaço público, você simplesmente está delegando a sua liberdade, é o que a gente chama de servidão voluntária, né? Você está se voluntariamente sendo servil. Por quê? Porque você não vai decidir sobre nada, esperar que as pessoas decidam por você. E assim acontece na cidade. As cidades então passam, tem esse jogo, né? Por isso que na nossa Constituição brasileira, assim como as constituições democráticas do mundo todo, uma propriedade privada ela tem que ter uma função social. Por quê? Porque o Estado é o ente mais importante, em tese, é mais importante que qualquer uma empresa, mas a gente sabe que o poder econômico delimita muito o Estado nas suas ações, seja através de influência, política, blá blá. Então, essas cidades, elas passam a ser esse capital privado, né? Passa a disputar então esses espaços públicos e quando eu estava falando da propriedade. Então toda a propriedade, seja privada como pública, em tese, né? No Brasil, assim como nas constituições democráticas, elas têm que ter uma função social. Então, se uma pessoa tem uma propriedade privada e ela está há anos, há mais de 20 anos abandonada, devendo imposto, ela não produz nada, ou pelo contrário, ela produz despesa para o Estado, porque o Estado tem que levar energia lá. O Estado tem que cuidar, porque senão dá praga, inseto, blá, 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 blá. Você pode perder sua propriedade. O que o Estado faz no caso do Brasil? Ele compra a sua propriedade por preço de mercado e ela passa a ser pública. É nisso que se baseia, por exemplo, no Brasil e em vários outros lugares do mundo também, o que a gente chama de reforma agrária, que é pegar terras improdutivas, devolutas, e distribuir essas terras para pessoas que não possuem terra. Enfim, depois a gente vai entrar nisso de forma mais detalhada. Vamos avançar que eu não quero passar muito para você, porque senão vocês vão ficar com mais dúvida, né? Então, ele fala que a cidade que nós devemos lutar são as cidades que pulsam, as cidades que têm vida, que é outro tema que a gente vai entrar, como assim? As cidades que possuem vida são aquelas cidades em que nós interferimos nela para que ela seja nossa. Porque vocês entenderam que ele disse aqui em cima, né? Que existe um conflito de interesses público-privado dentro desse espaço urbano. Então, as cidades que pulsam são as cidades que as pessoas, no caso deles, os trabalhadores, né? Que é, por definição, é essa pessoa, né? Da cidade, do modelo industrial, social industrial, essas pessoas constroem esses espaços urbanos para eles serem ocupados. Vamos entender melhor isso. Ele chama isso de uma forma radical de democracia. E aí a gente chama isso, até o pessoal do direito, que é o direito à cidade, que é o seu direito de ocupar ela, seja através de atividades artísticas, por exemplo, festivais de cinema, que aqui em Goiânia acontecia, né? Agora está tendo isolamento,
e crise econômica, cortaram um monte de verba também para isso, que é cinema na calçada, eventos, né, que, sei lá, eventos de música, eventos de arte, teatro, tudo isso para que a gente possa entender essa cidade como espaço nosso. E a gente vai finalizar retomando esse ponto aqui. E aí eu vou entrar com vocês para algumas questões contemporâneas, que já não necessariamente o Lefebvre entrou nesses assuntos, mas que elas são muito relevantes para a gente no dia de hoje. Por exemplo, a arte urbana. A arte urbana é uma forma também de subjetividade que é muito importante, segundo alguns sociólogos defendem e tal, porque é uma forma de que a gente dê essa cara, essa pulsação para a cidade. Então a cidade, ela passa a ter vida, ela passa a mudar, ela passa a ter movimento, ela passa a ter cor, né? Vocês já viram a expressão selva de pedra, né? Que é essa coisa cinzenta, cheio de concreto. Então a cidade precisa também ter árvores, precisa ter rios limpos. Pra vocês terem uma ideia, lá no Lago das Rosas, quem conhece o Lago das Rosas em Goiânia, onde que é o zoológico ali, né? No Horto. Aquele lago tem um trampolim, que se eu não me engano ele é até tombado. As pessoas nadavam naquele lago, entendeu? Era uma outra forma de cidade que vai naturalmente, conforme o Lefebvre já apontou, na medida que essas cidades esses estranhos vão chegando, que ela vai se tornando impessoal, porque a gente não ocupa seus espaços, a gente não preza para que a cidade tenha esse tipo de vida, essas coisas passam a se perder. Então, por exemplo, qualquer cidade hoje no Brasil, sei lá, com mais de, sei lá, 100 mil habitantes, onde tem um rio que passa lá, o rio é extremamente poluído. E várias cidades no mundo hoje, na Alemanha, cidades grandes, já tomaram iniciativas no sentido de reverter isso. Ou seja, a gente mata os nossos rios porque a gente não decide encontrar soluções que já existem para que essa cidade seja ocupada. O rio é um lugar em que as pessoas podiam fazer tantas coisas legais, mas é mais fácil você permitir que as indústrias ou, sei lá, as pessoas escoem lixo ali, que é, daria menos trabalho, sei lá, porque é uma questão que não é discutida, não é debatida, a cidade não é tão debatida, né? Então, é só um exemplo para vocês verem. Para quem não sabe o que é arte urbana, vocês já viram. Opa! O que é arte urbana, hein, gente? São os painéis, exatamente. Você fala, é picho. Para quem sabe, existe uma diferença entre picho e grafite, mas é um tema polêmico. No caso, tem muitos artistas hoje consagrados que eles pintam as paredes, os muros, até por concessão dos próprios moradores, ou que são de espaços públicos e a prefeitura permite, né? Mas isso deixa São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem um espaço de arte urbana muito, muito relevante. Inclusive, os maiores artistas, os maiores coletivos de arte urbana do mundo é de Goiânia, que é o pessoal do Bicicleta Sem Freio, aqui de Goiânia. Eles tinham uma banda também muito legal para quem gosta de música aí. O site deles está meio demoradinho para abrir. Mas o pessoal do Bicicleta Sem Freio, eles tinham uma banda, parte deles, né, tocava numa banda chamada Black Draw Sharks. Vamos deixar um trechinho aqui para vocês ouvirem. O site deles tá. Então, isso é legal, gente. Eles são de Goiânia mesmo. Hoje eles não moram mais aqui, claro. Black Draw Sharks. E só para quem não sabe, aí tem gente que diferencia o que é picho, o que é grafite, que picho seria aqueles rabiscos, né, que ninguém entende, que é muito mais, que é uma linguagem, e ao mesmo tempo que grafite seria essa coisa mais artística, mas isso é uma forma até que a própria sociologia aponta como preconceituosa, porque os piches geralmente estão de periferia, né, vêm de coletivos periféricos, que é uma linguagem muito diferente,
E geralmente quem trabalha com esse tipo de arte mais estilizada, como é o caso do Bicicleta Sem Freio, geralmente são pessoas de classe média. Então, Try to make yourself completely down. isso aí. Além da arte urbana, né, existem outras manifestações que eu falei para vocês. E tem uma parte também antagônica a isso, que é o que a gente chama de arquitetura hostil, que são esses espaços construídos sobretudo pelo aspecto privado, né, da cidade, e que basicamente cria dificuldades para que as pessoas ocupem a cidade. Vocês vão ver o que é isso, arquitetura hostil. Vocês já viram isso? São esses espaços em que, por exemplo, olha só que aqui, isso aqui, deixa eu ver onde é. ArcDaily Brasil. Que é em algum lugar, não sei se é no Brasil. Mas você vê bancos que foram feitas para as pessoas usarem, mas que alguém, por algum motivo, a prefeitura, provavelmente, por influência do poder político, né, colocou barras para as pessoas não usarem. Então, um cara deitado aqui, sabe? Você fala, a questão dos moradores de rua é uma outra questão que envolve desigualdade social, mas olha só para vocês verem, se a cidade é hostil, olha isso, tem até essa representação aqui, porque em geral a gente encontra muito esse formato aqui de espinho, né, em ambientes urbanos. Olha aqui, por que que, olha aqui, gente. Olha aqui. Sabe para que serve isso? Pensem aí. Para que vocês acham? É justamente para a gente não ocupar aqui essas pilastras, né? Para a gente não sentar. Vocês já devem ter visto isso. Isso a gente chama que você não sentar no negócio. Isso está sendo bastante criticado, né? Porque na medida que essas cidades se tornam cada vez mais impessoais, elas passam a ser exatamente um negócio estranho. A cidade passa a ser estranha para a gente. A gente não sente vontade de viver nela. A gente fica cada vez mais isolado do nosso mundo. E segundo o Lefebvre, que eu não citei para vocês, isso provoca uma série de reações psíquicas na gente, como depressão, solidão, né? Porque esse estranho que existe, a gente pode se relacionar com ele de outra forma. Eu tenho uma outra coisa para falar. Tem a questão da cidade, da violência e, por fim, a ideia de ocupar a cidade, que a gente já mencionou. Então, existem várias políticas que já foram feitas aqui em Goiânia, em vários lugares do mundo, e que se mostram muito efetivas, que é, olha só que interessante, na medida, esses estranhos que vivem com a gente, esses espaços urbanos que a gente não ocupa, na medida em que a gente passa a dar mais confiabilidade para essas coisas, a gente passa a dar um voto de confiança para as pessoas, para o que há de bom nas pessoas, as pessoas passam a responder isso de forma positiva. Então, por exemplo, qual que é uma das medidas mais efetivas para combate à violência? Fala encher a rua de polícia. Não necessariamente. Não necessariamente. O espaço urbano, primeiro que é uma questão mais complexa, você tem questões distributivas que dizem de respeito diretamente à questão da violência, mas quanto mais um espaço urbano ele é ocupado por pessoas, por atividades, seja artísticas, porque a arte ela acaba conectando muitas pessoas, né? É diferente de você ir num lugar aleatório, as pessoas brigam, mas quando você vai por um motivo
que você quer compartilhar com as pessoas, que é o caso da arte, você está muito pouco disposto a brigar com alguém. Você quer justamente compartilhar coisa com as pessoas, conhecer pessoas, né? Isso dá outra configuração para a cidade. Isso dá outro aspecto. As pessoas vivem muito melhor. Você diminui a violência, que é o ponto que eu queria chegar com vocês. Os índices de violência diminuem. A saúde mental das pessoas, a saúde mental coletiva das pessoas melhora, né? A produção, a produtividade da cidade melhora, porque o seu momento de subjetividade te dá mais produtividade, porque o seu cansaço, ele também não é só um cansaço físico, ele é um cansaço mental, tem todas essas coisas que já entram no campo da psicologia, né? Então, talvez um legado importante para a gente aí é o direito à cidade, de todas essas questões que a gente debateu hoje. Bom, gente, já foram 45 minutos, eu já falei demais. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Da mesma forma, eu vou deixar para vocês lá umas atividades para vocês fazerem no formulário. Quem puder responder, tal, por favor, respondam. Na verdade, vocês têm que responder. E outra coisa, no campo de dúvidas, eu vou deixar algumas recomendações também para vocês assistirem, Netflix, YouTube. E para quem quiser, no campo de dúvidas lá e sugestões, vocês podem deixar uma sugestão de algo que vocês viram, que na próxima aula eu falo para todo mundo, aí todo mundo quiser, porque sempre tem gente, o pessoal me pede aqui para dar sugestão, que vocês estão aí em casa, né? Tem muita coisa, vocês vão ter mais tempo. É uma hora interessante para vocês aprenderem novas coisas. E como a gente está tendo aula sobre isso, por que não aproveitar para consumir conteúdo sobre isso? Certo? Então, muito obrigado de novo. Hoje é que dia? Hoje é dia 27, 28. Próximo sábado, então, vocês devem, até o próximo sábado, vocês devem responder todas essas questões. Depois eu fecho o formulário para dar tempo de eu ver mais ou menos tudo e preparar a próxima aula. Obrigado.